Olá, pessoal! Essa aula vai ser voltada para a resolução de exercício. Então, eu sou a professora Jusilene e essa aula foi oferecida e está sendo oferecida para os alunos do terceiro ano. A nossa primeira questão, ela foi elaborada pelo Instituto Federal de Minas Gerais e a pergunta é a seguinte: considerando o heredograma abaixo, que eu vou mostrar a vocês, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica. Aí ele pede para a gente identificar a afirmativa incorreta. Pessoal, preste atenção, sempre quando tiver em um questionamento, a forma como quer que marque, porque nós, pelo automático, a gente já vai para informação que quer a correta. Só que quando vocês estiverem lendo os enunciados, preste atenção. Aqui está pedindo a afirmativa, no caso, incorreta. Aqui está o heredograma. Você pode ver que ele é formado pelo indivíduo 1 e 2, que são os pais. Eles têm um casamento entre esses dois indivíduos, como nós já vimos anteriormente. Eles tiveram 3 filhos. No caso, os filhos são indivíduos 3, 4 e 5. E o filho 5 casou-se com a mulher número 6. E esse tiveram um filho, que é o número 7. Essa característica, a gente já vai começando a analisar de agora, ela foi apresentada nos indivíduos tanto de sexo masculino quanto do sexo feminino. A gente vê que na geração entre os irmãos 3, 4 e 5, apenas uma irmã, que é a 4, ela foi afetada por essa característica. E a gente analisando o casamento do indivíduo 5 com o 6, eles tiveram um filho, que é o 7, que foi afetado. Então, a gente já limita aí de cara que essa característica ela não está relacionada aos cromossomos sexuais, porque nós vamos apresentar tanto nos indivíduos de sexo masculino quanto do sexo feminino e na mesma proporção, certo? Já que existe apenas um de cada sexo. Como também a gente percebe que entre um casal 1 e 2 que não são afetados, apareceu um filho, no caso aí uma filha, que é afetada. E aqui, o casal 5 e 6, eles também não são afetados. E nós temos um filho afetado. Então, já subentende que ela é uma característica recessiva e não é dominante, tá certo? Se ela é recessiva, o recessivo ele só vai aparecer em homozigose. Vamos lá para as alternativas? A alternativa A, ela está pedindo aqui a informação incorreta, né? Trata-se de uma característica autossômica recessiva. Então, vamos lá para B? O B diz assim: o genótipo do indivíduo 3 é certamente azão-azinho. O C diz: os indivíduos 4 e 7 apresentam o mesmo genótipo e fenótipo. O D já diz o seguinte: os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. Pessoal, vamos lá, só voltar no heredograma. Vamos começar pela letra D, que é a nossa última alternativa. Ela está dizendo que os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. Se nós analisarmos aqui, os indivíduos 1, 2 e 6, eles não são afetados. Porém, todos eles tiveram um filho, tanto os indivíduos 1, 2, quanto o indivíduo 6, tiveram um filho com a característica, sendo expressa a característica. Logo, nós já vemos que eles são heterozigotos. Então, eles têm sim o mesmo genótipo e fenótipo. Eles não são afetados e passaram a característica para o seu filho, ou seja, eles são heterozigotos. Eles apresentam azão-azinho. Por quê? Se eles tiveram um filho com a característica, eles só podem ter doado
a característica recessiva, certo? Vamos lá para as outras alternativas, então, tá certa essa alternativa. A letra C, ela diz que o indivíduo 4 e 7, eles vão apresentar o mesmo genótipo e fenótipo. Vamos lá para ver se eles realmente apresentam o mesmo genótipo e fenótipo. Como a gente vai observar aqui, a gente já percebe que se trata de uma característica recessiva, pelo fato de não apresentar na maioria. Então, 4 e 7, eles de fato vão apresentar o mesmo genótipo. Eles são azinho, azinho, certo? Para que essa característica, como ela é recessiva, para que ela seja expressa, ela só se é expressa em homozigose. Certo, pessoal? Então, está certo, eles vão apresentar o mesmo genótipo, que é azinho, azinho, e o fenótipo é a expressão dessa característica. E ambos expressam a característica, tanto que eles estão marcados. A letra B, ela diz que o genótipo do indivíduo 3 é certamente azão, azinho. Vamos ver se a gente tem essa certeza ao observar que o genótipo é certamente azão, azinho. A pergunta é sobre o indivíduo 3. Pessoal, se o indivíduo 2, 1 e 2 tiveram um filho com a característica sendo expressa, então, de certeza, indica que eles são heterozigotos, ou seja, eles vão apresentar caráter azão, azinho, para que esse filho 4 tenha essa característica expressa. Mas, nós estamos falando do indivíduo 3. Esse indivíduo 3, ele é certamente também azão, azinho, ou seja, é heterozigoto. Eu não posso ter essa afirmativa porque tanto o indivíduo 1 como o indivíduo 2, eles têm o caráter dominante, ou seja, eles têm azão, azão. Então, eles podem, sim, também ter doado, cada um deles, para o indivíduo 3, um azão e o outro azão do pai e um azão da mãe. Então, eu tenho essas duas possibilidades de genótipo. Ele pode ser azão, azão, porque ele não expressa a característica recessiva, como ele também pode ser azão, azinho, porque ele pode ter recebido do pai um azão e um azinho da mãe. Então, aquela alternativa, ela não é a correta. Então, vocês podem marcar ela. A letra A, ela diz, trata-se de uma característica autossômica recessiva. Como a gente já analisou o heredograma bastante, a gente já pode ter certeza nessa característica. Ela é autossômica, porque ela não está relacionada aos cromossomos sexuais, e sim aos demais cromossomos, porque nós temos, foram afetados tanto indivíduos do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, já diz claramente que ela é autossômica, são cromossomos autossomos. E ela é recessiva porque ela apresenta-se na minoria dos indivíduos daquela família. Então, a questão certa, como nós já falamos, é a letra B. O genótipo do indivíduo 3 é certamente azão, azinho. Pessoal, lembre-se sempre, que eu falei no início e vou repetir, identificar a afirmativa incorreta, porque o genótipo 3 ou indivíduo 3, ele tanto pode ter o genótipo azão, azinho, como ele pode ter azão, azão, certo? Então, aqui não corresponde, ele pede aqui certamente. Se ele desse a possibilidade de dúvida, talvez seria outra questão, mas quando ele diz certamente é porque teria que ser obrigatoriamente azão, azinho, quando ele tem a possibilidade de ser azão, azão também. A segunda questão, ela também vai falar de heredograma, certo, pessoal? Diz o seguinte, quando analisamos um heredograma de uma característica autossômica, ou seja, não está relacionada aos cromossomos sexuais, e vemos que dois indivíduos com determinado fenótipo, ou seja, eles têm pai e mãe, eles vão apresentar o mesmo fenótipo, geraram um filho com fenótipo diferente. Podemos afirmar com certeza que
Então, a gente tá vendo aqui que nós temos pai e mãe com um determinado fenótipo, porém, eles têm um filho com um fenótipo diferente. Gente, lembra do que a gente viu no heredograma anterior? Vamos ver aqui apenas essa família aqui. Nós temos o pai e a mãe, que são indivíduo 1 e 2, com um determinado fenótipo. Nós sabemos aqui que eles são os pais, porém, os seus filhos, 3, 4 e 5, eles têm 2, que é o 3 e o 4, que apresentam o mesmo fenótipo dos pais. Porém, nós temos, tem 2, que é o 3 e o 5, que apresentam o mesmo fenótipo dos pais. Porém, nós temos o indivíduo 4, que vai apresentar um fenótipo diferente dos pais, certo? Então, vamos mentalizar essa informação aqui. Então, nós podemos aqui afirmar com certeza que os indivíduos, na alternativa A, o filho, ele é heterozigoto. Será que esse filho, ele é heterozigoto? Ele tem característica dominante, uma recessiva. Letra B, os pais são homozigotos dominantes. Letra C, os pais são homozigotos recessivos. Letra D, o filho é homozigoto dominante. E letra E, os pais são heterozigotos. Pessoal, qual a resposta? Vamos pensar um pouquinho. Qual que vocês acham que é a resposta? Vamos lá. Letra A. O filho é heterozigoto? Em hipótese nenhuma. Ele não pode ser heterozigoto, já que ele recebeu uma característica que os pais não apresentam. Então, ele não tem como ser heterozigoto. Letra B diz que os pais são homozigotos dominantes. Isso não pode ocorrer porque, se eles fossem homozigotos dominantes, como é que eles iriam passar uma característica para o filho, uma característica que eles não se expressam? Então, já descarta a letra B. Na letra C, diz que os pais são homozigotos recessivos. Essa também não pode existir, porque se eles fossem homozigotos recessivos, ou seja, azinho, eles só poderiam doar esse fenótipo para o filho, esse genótipo para o filho. E ele certamente iria apresentar a mesma característica que seus pais. E a letra D diz que o filho é homozigoto dominante. Como que ele pode ser homozigoto dominante se ele expressa uma característica que seus pais não expressam? Então, em hipótese nenhuma, essa letra D está correta. E por último, nós temos os pais são heterozigotos. Então, só no caso de pais heterozigotos é que um filho pode receber uma característica, no caso, se ele for homozigoto recessivo, aí sim ele pode receber uma característica que os seus pais não apresentam. Então, ele vai ter os pais, quem marcou a letra E, os pais são heterozigotos, porque eles doaram, no caso, um recessivo, um pai doou um caráter recessivo e a mãe doou outro caráter recessivo, e ambos doaram um recessivo, e o filho acabou expressando a característica recessiva, que pelo fato deles serem heterozigotos, eles não vão expressar.